Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. Como vocês podem ver, o suporte não está querendo ficar no lugar. É coisa, gente amadora é assim mesmo, entendeu? Faz tudo improvisado. Eu vou ligar o computador agora, porque ontem a gente ficou sem luz em casa. Aliás, ontem estava uma doideira, porque a gente ficou sem as coisas de internet, sem televisão, sem nada, e ainda ficou sem luz, né? Então já viu, né? Ontem foi realmente complicado, né? Mas graças a Deus deu tempo de fazer a live, né? Estou ligando o computador agora. Né? E acho que a gente vai ter muita coisa aqui para organizar, para falar, tá? Mas vamos esperar ligar aqui o computador. Né? Esperando, o computador está entrando. Já entrou aqui a página da CNBB? Ainda não. Já entrou o Instagram? Ainda não. Mas nós estamos com tempo ainda, né? Não vamos ficar ansiosos à toa, né? Entendeu? É só a gente... Vamos só esperar um pouquinho, tá? Tá entrando. Ó, entrou alguém. Quem é que entrou? Oi, Marli. Boa noite. Tudo bem? Como é que você está, Marli? Conta aí pra mim. Eu estou vendo que eu estou online, a Marli entrou, então estamos indo bem. Página da CNBB ainda não entrou, né? Deixa eu fazer aqui, aproveitar, né? Aproveitar para fazer um registro. E esse registro, para mim, é um registro histórico. Eu vou fazer ele agora e vou fazer ele no final da live. Tá? Hoje, a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+, recebeu um grande presente. Pela primeira vez, eles receberam um bispo referencial, Dom Arnaldo Cavaleiro Neto. É muito importante esse fato. Nós estamos tendo um reconhecimento dos nossos irmãos e nossas irmãs da comunidade LGBT+, que estão tendo mais espaço na igreja. Numa época de intolerância, de raiva e de ódio, ver a igreja fazendo esse movimento é algo muito importante e que me enche de esperança. Vamos ver se a página já entrou. Entrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata para cada um. E disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado e voltou. Quando chamou os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado, o primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebereis o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, 100 moedas renderam 5 vezes mais. O Senhor também disse: recebestes tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas. Eu as guardei num lenço, pois tenho medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes, colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositastes meus dinheiro num banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: todo aquele que já possui será dado ainda mais. Mas aqueles que nada têm, será tirado até mesmo o que têm. Quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli disse: boa noite, Bernardo, tudo bem? Ela está respondendo a minha pergunta. Bem, nós conhecemos uma outra versão dessa parábola, mas essa parábola em Lucas, ela tem coisas a mais. E sabe, essas coisas a mais me fizeram refletir. Porque eu estou com a impressão, e eu estou falando para vocês que eu estou com uma impressão. Eu preciso pensar mais sobre isso, mas como eu não escondo nada de vocês, vocês sabem que está puxado essa semana, né? Eu tenho a impressão que a minha exegese, a minha reflexão sobre esse evangelho, ela
sempre foi incompleta. Por quê? Porque eu fazia uma interpretação e eu não vou mais fazer essa interpretação. Por isso que estou dizendo que eu fazia. Que essas moedas eram os talentos que Deus dava para a gente. Então, por exemplo, as minhas moedas talvez fossem a minha reflexão. As moedas de outras pessoas pode ser a canção, ou tocar um instrumento, conduzir uma novena, um terço, uma adoração. Eu sempre pensei assim. Mas lendo agora, oi Marcela, boa noite, paz e bem. Lendo agora, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu fico encafifado. Boa noite, Marcela. Porque Jesus está falando do reino. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. A gente sabe o que vai acontecer em Jerusalém. A gente sabe o que a gente vai celebrar nesse domingo. Né? Domingo será a celebração da palavra? Pergunta Marcela. Marcela, domingo não. Domingo é crisma. Vai reunir todo mundo de novo lá na Igreja Matriz. Além do que, domingo é domingo de Cristo Rei, é dia do padroeiro. A gente tem que se reunir na matriz. Né? Vai ter, inclusive, uma boa quantidade de gente fazendo crisma, tá, Marcela? Bom, eu fico pensando, olhando isso aqui, eu fico pensando. Jesus estava falando sobre o reino. Ele não estava falando sobre os nossos talentos. Então eu acho que eu tenho que interpretar isso de um outro jeito. Eu tenho que entender que esse tesouro não é sobre mim. Não é sobre o que eu faço com os dons que eu recebo. Esse tesouro é o reino. Essas 100 moedas é, por assim dizer, a porção do reino que o Senhor depositou para mim. Bernardo, está aqui, ó. Te confio essa porção do reino. E aí, eu tenho que negociar com essa porção do reino. Mas não é o negociar do mundo que nós vivemos, onde eu quero me dar bem com o meu negócio, conseguir tudo que é bom para mim e dane-se todas as pessoas. Não é eu buscar aquilo que me satisfaz, aquilo que me agrada e dane-se todo mundo. Não é eu sair correndo feito um louco para adquirir mais e mais e destruir tudo à minha volta. Não. Esses não são os servos bons e fiéis que foram fiéis no pouco. Não. E é muito interessante porque Deus fala assim: vós fostes fiéis nos poucos, né? Olha aqui, ó. Muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas. E para o outro, né? Para o outro, ele chega e fala: recebe tu o governo. Mas para o primeiro ele fala: como foste fiel em coisas pequenas.
E sabe, essa é uma dimensão interessante, porque muitos hoje querem trabalhar a igreja como uma coisa gigantesca. A maior imagem do não sei o quê, o maior sino de não sei qual, uma igreja que consegue receber não sei quantas mil pessoas. Como se o reino que nos fosse dado fosse um reino de coisas gigantescas. Como se o nosso caminho fosse o caminho da grandiosidade. Não, não é. Nós recebemos coisas poucas, coisas pequenas, para muitos insignificantes. Nós não estamos diante de um caminho fácil, de um caminho tranquilo. Nós iremos seguir construindo o reino de Deus. Deus te deu 100 moedas. Deus te deu uma porção do reino para você cuidar, proteger, acarinhar e fazer crescer. Não interessa se você vai multiplicar por 10, por 5, por 3. Ele não é um contador. O problema do servo mau não é porque ele não deu lucro. Observa que um engano é achar que ele não deu lucro. O problema do servo mau é que ele não se comprometeu com o reino. Ele não virou e falou assim: olha, eu acho que eu não consigo fazer quase nada. Talvez eu não consiga transformar 100 moedas em 101. Eu só vou conseguir 100 moedas e 10 centavos. Mas eu vou tentar. Eu vou insistir. Eu serei fiel em coisas pequenas. É impressionante como a gente está errando na nossa visão. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Como a gente está enganado, achando que a gente precisa de grandiosidade, de resultados fantásticos. Não, a gente precisa ser fiel. Olha aqui, como fostes fiel em coisas pequenas. A característica do servo bom é que ele foi fiel. O Senhor não disse: olha, parabéns, você teve um lucro fantástico, vou te dar muita coisa. Não. Você foi fiel. Bernardo, mas o servo mau foi julgado pela sua própria boca. Ele próprio fala isso: eu vou te julgar pela sua própria boca, porque a sua própria boca te condenou. Aqueles que não constroem o reino se condenam. Aqueles que só sabem julgar os outros como pecadores. Aqueles que só sabem dizer que os outros não prestam, que não têm lugar no céu. Aqueles que só enxergam pecado. Aqueles em que praticamente toda a coisa que não é dentro do templo está errada, eles se condenaram. Eles fecharam tanto o reino, mas tanto, que eles não têm espaço. É por isso que o rei fala: aqueles que tiveram muito, será dado ainda mais. Porque aquele que se abre para o reino de Deus, que se abre para o perdão, para a misericórdia, para o acolhimento, para a inclusão,
Aquele que valoriza a vida, defende a dignidade do ser humano, se compromete com as pessoas, principalmente as excluídas, as largadas, as abominadas, aquelas que foram rejeitadas por tudo e por todos. Ele verá o reino crescer. E mais, o Senhor receberá ele no reino e dirá: servo bom, homem fiel, mulher fiel, eu te dei tão pouco e você perseverou, você continuou. E você é capaz de dizer para Jesus: Senhor, eu não fiz nada, eu fracassei na minha vida como seu fiel. E ele vai dizer: se lembra daquela pessoa que estava triste na porta da igreja e você abraçou? Se lembra daquela pessoa que todos diziam que não podia comungar e você disse para ela comungar? Se lembra daquela pessoa que todos diziam você não tem lugar na igreja e você trouxe ela para dentro, mesmo sendo criticado, mesmo sendo criticada? Se lembra aquele mendigo na rua que você deu um sanduíche? Aquele preso que todo mundo queria que morresse e você defendeu? Se lembra? Né? Você é até meio sem graça. Mas esse foi o seu investimento, esse foi o seu lucro. O lucro não é o que você faz com os dons que você tem. O lucro é quanto você constrói de reino na terra. Porque lembre-se que Jesus fala em Lucas: o reino dos céus está entre vós. O reino do céu não está lá em cima, apartado de nós. O reino dos céus não é um lugar etéreo onde apenas os purinhos e santos entram. O reino de Deus está entre nós e nós precisamos construí-lo. E é por isso que eu digo, até hoje, eu fiz uma reflexão inadequada. As moedas não são os seus talentos. A moeda são o seu tesouro. São um pedaço do reino dos céus que Deus confiou a ti. Ele confiou a ti. Eu não estou de gozação, não. É aquele grupo de pessoas que você ajuda, orienta, cuida, protege. Aquelas pessoas que talvez você nem note, mas que se alegram quando você puxa uma oração, quando você puxa uma música na celebração, quando você chama para levar um pão para visitar os doentes, os famintos, os presos, quando você se propõe a atender crianças carentes. Cada vez que as pessoas veem no mundo a manifestação da justiça divina ou do amor, você está investindo. E é por isso, volto a repetir, porque o outro perdeu tudo. Porque ele fechou o reino. Ele fechou o reino de tal forma que Deus não podia mais recebê-lo no reino, porque ele havia fechado o reino. Porque o outro recebeu alguma coisa? Porque ele abriu o reino. Ele foi fiel à palavra do Senhor e ao seu ensinamento. E aí acaba que, como ele é fiel em pouco, ele recebe mais. Ah, Bernardo, você está enrolando, mas aqui, no final, Deus mostra como ele castiga. Quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Sabe, eu acho que a interpretação desse versículo, ela é um pouco difícil e até perigosa. Eu já vi, inclusive, um repórter
Que é um homem de fé, não é um irresponsável, não. Já vi um repórter, inclusive, que tem livro escrito, não é um livro sobre religião, tá? Não é sobre reportagem, não. Que não é um bobinho, não é um homem inocente, não. O cara faz material de qualidade, tá? Bernardo, qual é o nome dele? Não sei, pessoal, desculpa, mas eu esqueci. Tá? Falando sinceramente, se eu me lembrasse, eu até falava. Eu até marcava ele na live. Porque eu realmente não acho que ele tenha feito, vamos dizer, algo de errado. Mas ele cita isso como se Jesus legitimasse em algumas situações uma resposta violenta. Talvez até não tenha sido a intenção dele ao falar, mas muita gente usou, inclusive, a fala dele para isso. E sabe, eu acho que aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus estava fazendo uma parábola. Então ele não poderia nunca colocar uma coisa que fosse absolutamente irreal, porque as pessoas não entenderiam. Ele não poderia pôr um comportamento nesse rei que não batesse com os outros comportamentos do rei. Porque se isso acontecesse, eles não entenderiam. Aliás, se ele pusesse um comportamento que não fosse similar aos comportamentos de reis, certamente as pessoas não iam entender o que ele estava falando. E não entendendo, não ia servir de nada essa história. Está entendendo, pessoal? Entendam o que eu quero dizer para vocês. Então aqui ele fala o seguinte, ele fala isso porque os reis da época falariam isso. Tá, Bernardo, mas é uma parábola. Qual é o significado? Esse é um problema. Parábola não tem explicação. Quando Jesus faz uma alegoria, ele até explica, mas parábola não tem explicação. Mas eu quero fazer uma interpretação. Ele está dizendo aqui como os reis da terra se comportam. E aqui eu acho que é importante vocês prestarem atenção no que ele fala. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles. Observa, novamente aqui, a gente tem que inverter as coisas. Essas pessoas não serão mortas porque o rei quer matá-las. Elas serão mortas porque elas procuraram a morte. Elas não aceitaram a palavra da vida. Elas não aceitaram a palavra da justiça, a palavra da misericórdia, a palavra do acolhimento radical, da inclusão, do perdão incondicional e sem medida. Ou seja, elas pregaram o que não é a palavra do Senhor. Então, são pessoas, por exemplo, que estão destruindo o meio ambiente. São pessoas que falam a favor do racismo, do machismo, da xenofobia, da aporofobia, da alterofobia, da LGBTfobia. Ou seja, eles falam a favor do ódio. São pessoas que têm intolerância religiosa, que não aceitam a religião dos outros, que não aceitam a diversidade dos povos. Essas pessoas estão se fechando. Elas não querem, elas são piores do que o rei, o servo ruim. Porque o servo ruim, ele recebe a palavra e não a coloca em prática, e aí ele fecha o reino. Essas pessoas recebem as moedas e as jogam fora,
Não queremos nada com isso. E aí, elas são julgadas pela boca dela. Como a boca delas só destila ódio e morte, no final, Jesus não pode dividir o reino com elas porque elas não querem o reino. Elas não quiseram o reino, elas não construíram o reino, elas não buscaram o reino. Então, não é que Jesus não queira. Jesus não consegue. Porque elas foram além do fechamento do servo ruim. Elas foram para a ação destrutiva contra o reino. É por isso que elas se condenam à morte. Porque mesmo que você ainda fosse o pior cristão do mundo, mesmo que você se convertesse na última hora da sua vida, se você ainda tivesse alguma abertura para o reino, se você pelo menos acreditasse no reino e na palavra do Senhor, Ele te receberia. Agora, se você só quer saber de ódio e morte, se você só prega a exclusão, se você quer destruir tudo que é o reino de Deus e a sua justiça, você não consegue entrar no reino. Não é porque Deus não quer, é porque você, pela sua boca, pela sua ação, criou um abismo intransponível. E por isso que Jesus falou essa última parte. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, 8h04. Eu quero novamente fazer a observação que eu fiz no início da live, porque eu disse que eu ia fazer isso. Porque a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT estão cheios de alegria, cheios de esperança, né? E fizeram uma mensagem de boas-vindas a Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, o primeiro bispo referencial da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+. Você provavelmente não conhece essa rede, ela tem no Instagram, ela tem no Facebook, tá? E assim, eu vou dizer para vocês que eu sigo a rede, tá? E assim, eu fico impressionado com a qualidade da espiritualidade deles e delas. Sabe assim, me chama a atenção, porque é uma coisa toda cuidada, preocupada, feita com amor e carinho, sabe? Então assim, realmente vale a pena. E agora a CNBB deixou um bispo referencial. Quando a CNBB faz isso, ela reconhece, né, que esse grupo é um grupo da igreja, faz parte do corpo eclesial e precisa ser cuidado. A Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, o rei, acabou de dar mais 100 moedas, né? E eu espero que ele produza frutos, porque será muito importante para nós, num mundo onde cada vez se prega mais ódio e exclusão, quanto mais se ataca a dignidade dos seres humanos, quanto mais se ataca a vida. Num dos países onde se mata mais membros da comunidade LGBT+, esse passo da igreja, corajoso, porque muita gente não vai gostar, profético, porque mostra ao mundo que o ódio e a exclusão é um erro,
e que no reino de Deus que nós estamos anunciando há espaço para todas as pessoas, esse ato vai ficar para sempre. Padre Hermes, boa noite, paz e bem, meu querido. Olha, eu precisava do senhor na live, porque eu fiz uma reflexão hoje. Eu acusei a mim mesmo que eu não estava fazendo a reflexão sobre os talentos em Lucas direito. Depois, se o senhor tiver um pouco de tempo, um pouco de misericórdia, dá uma olhadinha na minha live e vê se eu falei muita besteira, tá? Eu não sei se o senhor está sabendo, Padre Hermes, mas eu também estou comemorando, né, que a Rede Nacional dos Grupos Católicos LGBT+, recebeu pela primeira vez um bispo referencial, Dom Arnaldo Cavalheiro Neto. Se eu não me engano, ele é de Jundiaí. Tá? Boa noite, verei sim. Ah, que bom, Padre Hermes. Depois você disse que eu falei besteira, tá? Se eu falei, o senhor pode me dizer, eu não me preocupo, não. Então, estamos aí, estamos tocando em frente. Né? Eu vou terminar a live agora. Né? E que escolha, grande bispo. Olha, o senhor é a quarta pessoa que me fala que ele é um bispo muito bom. Né? Inclusive eu conheço um homem, né, que está no caminho do diaconato, que conhece ele e diz que ele é um bispo muito bom. Né? Isso é bom, eu estava falando que é uma atitude profética da igreja, e é bom que tenham dado para ele essa missão. Porque eu acho que a gente precisa dar o que a gente tem de melhor sempre. Né? O como a gente vai fazer, eu não sei, mas eu acho que toda vez eu falo isso, né? Por exemplo, eu falo que a gente devia pôr em cada lugar o melhor que a gente tem. E é claro que não pode ser sempre a mesma pessoa, né? Mas eu estou impressionado, tem várias pessoas me falando dele, eu não o conhecia, né? Vou até conhecê-lo. Né? Vou ter que achá-lo e segui-lo. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão. Quem eu vou pedir intercessão hoje? Damião de Molokai. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê, tá? Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.